TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do ciclo de palestras online pela Escola do Parlamento de Fortaleza, um órgão, orgulhosamente, da Câmara Municipal de Fortaleza, que tem promovido aí, entre outras ações, cursos, eventos, lançamentos de livros, colaborações com outras instituições, tanto órgãos internos, parceiros, como a gente sempre menciona aqui, como de outras escolas legislativas, escolas de tribunais de contas, né? Temos promovido também esse ciclo de palestras online, hoje na 16ª, né? 16ª, exatamente, 16ª edição, para falar aqui de um tema de interesse de todos nós, como sempre, né? A gente se pauta pela questão do interesse público, e temos aqui a satisfação de receber uma pessoa que trabalha, né, que atua de algum modo nessa área. Antes da gente falar, no entanto, da Magda Santos, nossa convidada de hoje a palestrar, eu tenho uns avisos de sempre, né? Um aviso de que a gente está, nesse momento, com gravação e transmissão, né? Aliás, nesse momento, com a gravação da palestra, todos estão cientes na sala, e também a gravação para eventual transmissão pela TV Fortaleza, nossa grande parceira. Além disso, a gente pede sempre que os microfones fiquem desligados, né, ao longo da palestra, para evitar ruídos e situações que às vezes fogem ao controle, e que as interações sejam feitas por escrito no chat. Tá? A questão do certificado, até o que eu acompanho aqui, todos se inscreveram, mas quando não é o caso, podem colocar nome e e-mail no chat, que a gente consegue enviar, né, participando desse momento. A gente envia o certificado das 2 horas aula que vale esse momento. E, por fim, um reforço aqui que é muito importante para nós da escola, para oferecermos sempre um serviço de melhor qualidade, fazer a avaliação, que do meio para o fim da palestra eu vou colocar aqui, a respeito dessa palestra, né, e que leva só 2 minutinhos para ser feito, tá, gente? Aproveitando, não me apresentei, pulei já, passei para os avisos, mas eu sou Sávio Mota, sou servidor municipal, servidor público municipal, sou um homem mestiço, né, moreno, de barba, cabelo, bigode moreno, escuro, né, castanho escuro, os olhos também. Estou, no momento, vestindo uma blusa de botão e mangas curtas, né, azul, com detalhes em branco, e estou num cenário virtual que é o institucional da EPFOR, né, da Escola do Parlamento de Fortaleza. Então, nesse momento, vamos falar de um termo novo para a maioria das pessoas, advocacy. Algumas pessoas até chegaram para mim perguntando, advocacy, o que é isso? Não está errado não, o termo não era para traduzir? Não é advocacia não, que você queria colocar? Não, espere, vocês vão ver na palestra, no caso de hoje, né? A palestra, que inclusive deveria ter acontecido na terça-feira passada, mas por um motivo de força maior, ocorre nesta quinta. De todo modo, a gente traz associado à ideia de advocacy hoje um outro tema de muita relevância pública, em especial nos anos que nós temos vivido, né, nos últimos anos, por conta da mudança do perfil demográfico da nossa população brasileira. A gente está falando das pessoas na dita melhor idade, as pessoas idosas, né? Nas últimas décadas, a qualidade de vida do Brasil, de um modo geral, né, na média, melhorou, a expectativa de vida aumentou, e, em razão disso, todos nós temos essa perspectiva cada vez mais próxima e realista de uma velhice, como se costuma dizer, mas de um momento da vida em que nós vamos lidar com uma forma diferente de ser, né? Um eu diferente do que a gente planeja ao longo da vida toda. A gente sempre imagina a nossa vida plena em todos os sentidos, e às vezes os desafios da idade, da natureza, né, se impõem. E muitas vezes esse desafio não é só físico, como a gente costuma pensar, né? No envelhecimento do corpo, e aí a gente pensa, a gente precisa de acessibilidade, sim, tudo isso é verdade. Mas há
também a necessidade da gente ter um olhar qualificado sobre a questão da pessoa idosa. É exatamente aí que entra a questão do advocacy. E eu não vou falar muito mais, porque eu não sou especialista nisso. Especialista é a Magda Santos, a quem eu vou introduzir agora. Magda, seja bem-vinda. Né? Peço que você... só um instantinho que eu vou aqui... Esqueci até de tirar a tela de apresentação aqui, Magda. Agora sim. Peço que você se apresente, né? Que você fale da sua experiência brevemente, e antes, aliás, se autodescreva, né? Para a gente poder também tornar esse espaço mais acessível. Fique à vontade, Magda, fale de si, da sua experiência, e antes de tudo, se autodescreva, por favor. Boa noite, eu sou Magda Santos, sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino. Atualmente, coordeno a Politize, que é uma instituição de formação política que não tem fins partidários. Inclusive, nós temos formações políticas todos os anos. Estou aqui para falar sobre pessoa idosa, mas eu queria mais contar uma história. Eu sou negra. É isso que eu ia te pedir, cabelos curtos, na altura do ombro, da nuca, levemente ondulado, mais para cachos mesmo, e estou usando uma camisa branca, uso óculos. Basicamente é isso. Bom, estou aqui para falar sobre a pessoa idosa. A minha história começa quando eu resolvi fazer uma pesquisa. E essa pesquisa se encaminhou para a evolução de um trabalho que, ao final dessa história que eu vou contar hoje, vocês vão compreender. Pode passar, sabe? Essa página que eu coloquei não é por acaso. Nós vemos aqui 3 imagens. E todas as imagens, embora elas demonstrem pessoas idosas, elas estão demonstrando as pessoas idosas de um jeito que a gente normalmente não vê. São expressões, são coloridas, são imagens coloridas, são imagens que refletem a longevidade, porém, sem descaracterizar o sentimento de alegria que essa idade pode ter. Inclusive, uma das imagens diz uma frase que eu considero muito interessante, que ela diz: não ficamos velhos, ficamos incríveis. E a outra frase, ela diz: respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Por que eu inicio a nossa conversa com essa imagem? Porque, gente, 2 certezas nós temos na nossa existência, e elas são óbvias, ninguém foge delas. Uma é que nós temos uma jornada que certamente vai ter um final. Segundo, se você sobreviver, alcançar a longevidade, com certeza você vai se tornar uma pessoa idosa. E é sobre isso que a gente quer que você faça uma reflexão. Que, em função desse pensamento, pensar na questão da pessoa idosa insere todos os níveis e faixas etárias que vivem no mundo. Pode passar. E aí eu começo falando sobre o que eu considero o calcanhar de Aquiles da pessoa idosa, que é o etarismo, o idadismo. E para a gente compreender um pouco como foi que começou a surgir esse termo, ele começa lá em se eu não me engano, 1919, havia não lembro a cidade, não recordo agora, estava lembrando, mas não estou recordando agora.
Um grupo queria construir moradias para pessoas idosas. E a região em que essas construções seriam colocadas, elas começaram a ser resistentes a essa ideia. E, expiradas todas as hipóteses que indicavam essa aversão a essa ideia, se concluiu que o problema era a idade, daí o termo idadismo, dos novos inquilinos. Era o preconceito, surgia aí. Então, essa palavra, ela se espalhou pelo mundo como uma referência de preconceito à pessoa idosa. No Brasil, mais especificamente, esse conceito ele é mais visto nas instituições, principalmente de emprego, né? É muito óbvio aqui no Brasil que a pessoa nem precisa chegar aos 60 anos, né? Que é quando a gente é considerado mundialmente como pessoa idosa, variando de país para país, mas mundialmente seria a partir de 60 anos. E aí eu coloquei essa chamada-chave, né? Uma em cada 6 pessoas com 60 anos ou mais sofre anualmente algum tipo de abuso. O etarismo, ele acontece quando a idade é usada para categorizar, ou seja, você sofre preconceito ou porque é jovem demais para ocupar um espaço, ou porque é velho demais para ocupar um espaço. Porém, isso afeta mais a pessoa idosa. E o que é que o idadismo faz? Elimina a solidariedade intergeracional. O que é que acontece? As pessoas se distanciam. Eu poderia usar um termo muito popular que define essa situação. Cada um no seu quadrado. Quando, na realidade, a gente precisa um do outro. Todos nós precisamos, de alguma forma, um do outro. É físico, né? Os diferentes, eles se complementam. Os diferentes, eles têm ligações fortes que fortalecem vínculos. E a gente está deixando que esses preconceitos interfiram nas nossas vivências diárias. E aí a gente também vai para a questão dos espaços acadêmicos, né? Quem não lembra daquelas 2 jovens, né? Que a pessoa nem tinha 60 anos, a pessoa tinha 40 anos, e tem até lá, acho que é no site da Fiocruz essa notícia. Ela foi fazer um curso de biomedicina, as mocinhas consideraram que ela era velha demais para estar na mesma sala que elas. E esse vídeo viralizou, porém, não teve assim, levou muitas pessoas a uma reflexão e não foi bem visto pela sociedade. Menos mal, porém, uma maneira muito triste da gente dar uma parada para refletir como os nossos comportamentos podem afetar negativamente, né, a vida das pessoas de mais idade. Uma outra questão também, que é uma consequência do idadismo e que a gente faz, e até mesmo nessa minha jornada em relação a desvendar, né, o universo da pessoa idosa, situações na qual você infantiliza a pessoa idosa. Quando você infantiliza a pessoa idosa, muitas vezes você pode até considerar que está sendo afetivo, que está sendo gentil, mas, na realidade, quando você infantiliza a pessoa idosa, você desconstrói toda aquela visão de uma pessoa de direitos que ela é. Quando ela é uma pessoa de direitos, ela também é uma pessoa idônea, uma pessoa que responde pelos seus atos, que tem discernimento para definir o que quer. E isso implica muito na questão da senilidade. Muitas pessoas confundem isso com o que no direito a gente chama de... como seria?
não estou lembrado do termo agora, mas naquela condição de você, de você não poder responder pelos seus direitos civis, né? Evolui para muitas coisas negativas na vida da pessoa idosa. E, paralelo a isso, em que afeta diretamente a pessoa idosa? A sua autoestima. Ele começa a perder a autoestima, na vida as coisas, elas são por conhecimentos que a gente vai aprendendo, né? A gente vai tendo conhecimento, vai aprendendo, vai se convencendo, vai transformando o conhecimento. Isso não muda porque a pessoa fica idosa, mas que a gente, então, promova conhecimentos de proteção, de cuidados. Então, assim, um ponto muito importante, não infantilize a pessoa idosa. Você não ajuda se você fizer isso. Magda, só aproveitando, vou até já passar o slide, porque imagino que a gente já avançou, né? Mas a localidade é Chevy Chase, se eu não me engano, pelo que você falou, que é um suburbio de Washington, D.C., né? Foi um estudo do Robert Butler, como você mencionou. Pronto, exatamente. A gente vindo para o Brasil, as denúncias de violações contra idosos crescem 97% no primeiro trimestre. Gente, isso foi esse ano no Brasil. Né? A gente saiu lá do Mundial e está vendo aqui. A gente está vendo que não é uma coisa pontual. Esse preconceito prejudica a saúde, o bem-estar e constitui um grande obstáculo à formulação de políticas públicas e ações eficazes para o envelhecimento saudável. E aí, né, a OMS configura o ano 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. E o que é isso? É um grande leque de ações pensadas no sentido de garantir cidadania. Cidadania é o direito humano, são todos os direitos fundamentais que uma pessoa precisa em qualquer idade da sua vida, não só quando ela é pessoa idosa. Aí, assim, é contraditório quando a gente pensa que a população idosa cresce, ao mesmo tempo aumenta as violências contra a pessoa idosa. Então, a gente vai precisar realmente, nesse nosso século, repensar como a gente vai lidar com essa questão. Porque, a partir desse século agora, nós estamos num boom de conhecimento, seja tecnológico, seja científico, e esse conhecimento, ele implica o quê? Na evolução de uma sociedade, qualquer que seja ela. E em uma sociedade global, essa evolução tem uma tendência mundial. Se mundialmente cresce a população idosa, a tendência mundial é que os conhecimentos que estão sendo reconhecidos, eles vão dar mais possibilidade de longevidade. Então, como nós vamos lidar com isso? Porque a criança que nasce hoje, a perspectiva de vida dela é de 100 anos, com a realidade dos conhecimentos tecnológicos, biológicos, científicos que nós temos hoje. Porém, hoje, dentro de um contexto de qualidade de vida, o brasileiro ele tem uma média de vida de que hoje? Uma média geral, se eu não me engano, foi dado de 2021, 77 anos. Só que isso nessa realidade que está assim numa agilidade enorme de desenvolvimento. E aí, nesse contexto, eu diria que a gente precisa de uma coisa que a gente viu lá na CNV, né, que tem a ver com as relações interpessoais. A gente precisa de empatia para a causa da pessoa idosa. A gente precisa entender que nós precisamos nos conectar.
ou nos reconectar com as pessoas que fazem parte da nossa vida de forma direta ou indireta, e que, por uma questão de tradição histórica, a gente está deixando alijada do nosso processo social, de convivência social. E aí, quando eu iniciei aqui a nossa conversa, eu disse que eu queria contar uma história. E aí eu pergunto, né? O que nos contaram? O envelhecimento, a pessoa idosa, que reflexo eles têm na nossa vida? Que reflexos ele tem na minha vida? Que reflexo ele tem em todas as faixas etárias? Mas eu não posso falar sobre isso sem citar Chimamanda Adichie, né? Ela é uma escritora nigeriana e, se eu não me engano, ela está entre as 10 melhores personalidades reconhecidas atualmente, e ela fala justamente que é impossível falar sobre a história sem falar de poder. Isso porque as histórias únicas costumam surgir como versões contadas por quem foi maior que o outro. Eu penso que nós estamos contando a história da pessoa idosa como uma história única. E quando a gente conta uma história única, a gente não conta todas as partes de uma história. Isso não quer dizer, como diz Chimamanda, que a gente está mentindo. Também não quer dizer que a gente está sendo totalmente verdadeiro, mas quer dizer que a gente está deixando de contar partes desta história. E estas partes, elas precisam ser apropriadas por nós, por todos nós, mas também, principalmente, pela pessoa idosa. É por isso que eu faço um chamado às pessoas que puderem ver essa palestra até o final, que atentem para o que nós vamos falar aqui. Essa chamada ela é mundial, mas eu estou começando aqui no município de Fortaleza, que a gente, na nossa sociedade de Fortaleza, tenha um despertar para a causa da pessoa idosa. Pode passar. Magda, aproveitando, né, você falou da Chimamanda, ela é uma das mais conhecidas escritoras também, talentosíssima, né? Isso. E isso. só realçando, às vezes a gente até conhece a pessoa, mas nem sabe que conhece. Ela também é responsável por um dos TED Talks mais conhecidos e reproduzidos, dentre todos, assim, de nível global mesmo. Porque é muito interessante a fala dela no TED Talk também. E não, volta aí só uma coisinha que eu esqueci de falar. Olha, quando a gente fala assim, o que nos contaram sobre a pessoa idosa? Gente, a gente, se quiser, até pode colocar aí no chat ou pode falar verbalmente. O que nos contaram sobre a pessoa idosa? O que a gente pensa quando a gente fala de pessoa idosa? Né? O que vem imediatamente nos nossos sentimentos e pensamentos quando a gente fala sobre pessoa idosa? Acho que a questão como eu mesmo falei disso, né? Eu mesmo reproduzi um pouco isso, a história do corpo, das limitações do corpo que vão aparecendo, né? O envelhecimento do corpo, é muito focado nisso, na verdade. Acaba sendo, na nossa sociedade, pelo menos, isso é muito forte. Exatamente. Quando você fala de pessoa idosa, você fala da sua inutilidade. A pessoa não é um ser humano. É alguma coisa que não tem mais utilidade em todos os processos. Seja no lazer, deixa a pessoa idosa em casa, né? Seja no trabalho, não entende de tecnologia. Isso é idadismo também. Não vai aprender de jeito nenhum. Não aprende mais. Detalhe, viu? Caducou a premissa que diz: chegou nos 18 anos, não aprende mais. A mediação de conflitos quebra essa teoria,
quando diz que você vai sempre poder trabalhar, inclusive, as suas emoções. Quando você consegue resgatar a sua essência boa, você resgata quem você é. Aquela desconstrução que, ao longo do tempo, foi sendo feita em cima de você, pode ser uma decisão pessoal, né? De rever quem você é. Então, você continua aprendendo. A pessoa idosa, ela continua aprendendo. E tem pesquisas, inclusive, viu, meu povo, que ela diz o seguinte, que você colocando pessoas idosas junto com todas as gerações, né? Dentro de um ambiente de trabalho, de uma reunião de trabalho, você consegue, em menos tempo, tomar decisões e decisões com qualidade para a equipe. Menos tempo, ou seja, ela tende a equilibrar as relações de modo potencializador de novas histórias numa empresa, né? Novas ideias, novas decisões de gestão. E as empresas precisam ficar atentas para isso. Se elas querem fazer parte do mercado daqui a 10, 20, 30 anos, elas precisam estar conectadas com essa questão e combater o idadismo dentro dos seus espaços, né? Promover políticas públicas de inclusão quando forem abrirem vagas de trabalho. Senão elas vão ficar atrás. Vamos ver. O etarismo, né? E o idadismo fechando, né? Envelhecer nesse contexto é desafiador. Você imagina, a pessoa viveu toda uma vida de trabalho, de conquista, de conhecimento, porque todos nós temos um leque de sabedoria que a própria existência nos dá, e aí nós somos massacrados com todos esses preconceitos estabelecidos da sociedade que a gente vive. E aí a história única que eu disse que está sendo contada da pessoa idosa, ela rouba a dignidade. Ela dificulta reconhecer a humanidade que cada um tem, que pode ser compartilhada. E aí ela faz exatamente o que é contraditório para uma sociedade. Ela enfatiza as diferenças, ou seja, ela enfatiza o que nos separa. Ao invés de estabelecer elos que venham fazer parte de uma sociedade que se encontra em evolução. Então, é bem desafiador se você está envelhecendo e você começa a se ver dentro desse contexto, desse turbilhão de massacre. É massacrante, porém, como todo desafio, a gente precisa enfrentar. Eu diria que todas as pessoas idosas, seria importante que elas tivessem o estatuto da pessoa idosa. A criança e o adolescente, todo pai, toda mãe, todo mundo já ouviu falar sobre o estatuto da criança e do adolescente. Todos nós, toda a sociedade, começando pela pessoa idosa, tenha seu estatuto da pessoa idosa. Conheça os seus direitos. E aí, gente, essa história ela foi contada colocando a pessoa idosa sempre como um valor numérico. Não é um valor numérico, é uma pessoa humana, uma pessoa de direitos. E aí a gente, nesse ponto, resolve sensibilizar e mostrar
um olhar sistêmico sobre o envelhecimento. E aí eu coloquei o seguinte, que as histórias contadas por quem tem mais poder enfatizam diferenças que diminuem a autonomia, criam preconceitos, geram exclusão e violência, e gera uma categoria de discriminados. Só que é hora de recontar essa história do envelhecimento pelo olhar da sensibilidade e pelo olhar da pessoa idosa. Tem alguma coisa aqui. E assim, minha gente, nesse contexto, eu não quero chegar aqui e contar para vocês uma história pautada nas dificuldades. Eu quero contar uma história pautada nas potencialidades. E foi pensando em contar uma história pautada nas potencialidades que eu construí o diagnóstico municipal, onde reverberou na questão da pessoa idosa no município de Fortaleza. E antes de chegar nesse ponto, eu queria que a gente também atentasse para a questão das sociedades antigas, né? Como elas viam as pessoas idosas. E aí eu botei 2 exemplos aí. Alguns povos, eles olham diferentes para a pessoa idosa. A maioria olham sob o viés da segregação. Uma pequena minoria valoriza a pessoa idosa como um poço de saberes, um poço de conhecimento, no qual a história e a trajetória daquele grupo, ele sobrevive através dessa sabedoria. Isso é muito comum nas tribos indígenas, né? As sociedades antigas expressam a valorização da pessoa idosa como repositório de conhecimento e detentor de tradições, né? A China, ela fazia isso. O que interferiu muito, viu, na China foi a política do filho único, que ela acaba sendo mais uma civilização, né, em que as pessoas idosas também, o número de pessoas idosas estão ultrapassando o número de jovens. É uma característica muito da modernidade, né, Magda? A gente, como se colocou aí, a questão do idoso como um repositório a pessoa idosa como um repositório de conhecimento e detentor de tradições, está muito relacionada às culturas orais, né? A transmissão do conhecimento com a roda de conversa, esse tipo de coisa. Já a sociedade moderna, né, ela tende a inverter os papéis e colocar a questão do trabalho como predominante. Aí, por isso a ideia de que a pessoa idosa, ela já não serve ao trabalho, mas aí também, né, supostamente, aí já não serve para outras coisas, já não serve para criar os netos, já não serve para lidar com as outras pessoas, para tomar as próprias decisões, e aí tudo que você tem contextualizado, né? Mas até quando a pessoa idosa chega nesse ponto, a própria sociedade, eu tenho uma questão assim pessoal com essa questão da inutilidade da pessoa idosa, por 2 motivos. Um motivo é que a gente sempre, quando fala da pessoa idosa, pensa em inutilidade, porém, a inutilidade, e a gente fala de inutilidade no sentido de que a pessoa está impossibilitada de executar ações e atitudes, sejam elas físicas ou sejam elas mentais, com independência. Mas isso não é uma característica da pessoa idosa, certo? Isso é uma característica que pode aparecer em qualquer idade. Uma outra questão, quando a pessoa fica idosa, que chega naquele momento, que aí também vai ter a ver com a qualidade de vida e como a sociedade vai se vendo desde a infância, você vê que, se eu não me engano, é na China, não, acho que é no Japão, a gente fala aqui de geriatra,
simplesmente quando a pessoa, a partir de 50 anos, né, já se orienta a procurar um geriatra, que é aquele médico que você toma todas as medicações, mas ele conhece por inteiro. Já começa a apresentar a criança o geriatra. Né? Então, assim, depende de como a nossa longevidade vai ser determinada pela nossa qualidade de vida. Então, até nisso, é importante essa valorização da pessoa idosa, porque ela tem toda uma caminhada, um percurso feito. Porém, também isso não é uma característica só dela. Uma pessoa que tem uma doença crônica, uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma pessoa que tem uma doença que é genética e que tem limitações, aí eu falo... Pessoa com deficiência também, né, Mário? E aí você vai tratar aquelas pessoas com conexão, com empatia, você vai conectar sentimentos. Eu diria, sabe, que a gente está tendo essa reflexão agora no século XXI mais do que todos os outros séculos, como aconteceu com as crianças. As crianças, e assim, olha, tanto crianças como idosos, as guerras, elas revelaram assim um grande sofrimento que essas duas categorias sofreram mais que todas as outras. Mais que todas as outras em que sentido? Justamente porque são pessoas com maiores fragilidades. As crianças com fragilidades por não terem a maturidade dos adultos e os idosos por terem fragilidades porque algumas coisas são próprias da idade. E as guerras, elas mostraram quanto essas pessoas estavam alijadas do processo de integração, de atenção e cuidado total. Com a criança, a gente teve um avanço muito grande, porque hoje nós temos, inclusive, políticas públicas, né, onde a atenção é dada à criança desde a infância, né? Ela já é cuidada, já é vista como uma pessoa de direitos. A criança não era vista como uma pessoa de direitos. O meu sonho é que o Estatuto da Pessoa Idosa seja tão conhecido quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente pela sociedade, que se a população de Fortaleza pudesse falar qualquer coisa sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, sobre qualquer pauta, eu me sentiria muito feliz. Teria cumprido a minha missão nessa luta pela pessoa idosa. Porque se você falar com qualquer pessoa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é familiar. A gente precisa criar familiaridade com o Estatuto da Pessoa Idosa. Aí, vamos lá, aqui. Civilizações clássicas ocidentais, como a Grécia Antiga, eles tinham a visão sobre senioridade, era ambíguo, né? Eles tinham, assim, 2 pontos, sendo considerada por alguns como negativa e por outros como positiva. Aí pode passar lá o outro. Olha. Não, então eu não botei esse quadro, então deixa eu dizer. Era valorizada a sabedoria, a grande sabedoria, mas também o culto ao corpo era assim, estava no ápice, né, na Grécia. O culto ao corpo era assim, onde existiam deuses, né? A beleza era ultra valorizada. Então, era um contraponto de, assim, quase uma balança, digamos assim. E aí veio a Revolução Industrial. E eu diria que a humanidade, historicamente, como conhecemos, e aí o historiador pode me ajudar se ele tiver feito um estudo dessa área, que a Revolução Industrial ela vem referendar essa inutilidade. Por quê? Porque eles tinham um modelo de produção
justamente que era por metas, não é isso? Era por metas, era quanto mais produção você pudesse garantir à empresa, mais você era valorizado no mercado. Nessa época, até as crianças, no contexto em que as crianças não tinham direitos, as crianças também eram utilizadas nesses meio de produção em massa. Então, nesse momento aí, as pessoas idosas, elas ficou sacramentado. Não produz, não é importante. E aí, mais e mais, ela foi alijada do processo social. Só que no século XVI, Thomas More, acho que era esse o nome dele, ele começou a pensar que a gente poderia começar a decidir sobre que tipo de velhice a gente desejaria ter. Acho que ele começou a pensar que as coisas estavam atingindo um ápice muito grande e que ele começou a se preocupar e aí ele começou a levantar essa hipótese. Eu quero a decrepitude, né? Eu quero ser totalmente esquecido no meu processo de existência? Ou eu quero dignidade? E aí alguns estudiosos, nessa época, se juntaram a esse pensamento. Então, se a gente for colocar um marco histórico a respeito de quando começou a se pensar, está aí no século XVI. E olha só, como é grave esse contexto. A gente começou a pensar isso no século XVI. Nós estamos aqui, agora, ainda pensando sobre isso e falando de idadismo, não é? E de como esse preconceito se ampliou. 5 séculos. Né? Pois é. Não é para eu me preocupar? Não é para... Quando a gente fala da pessoa idosa, a gente também, em algum momento da vida, teve pessoas idosas que tiveram alguma afetividade, que são alguma referência de afetividade para você. Às vezes é um tio, às vezes os avós, né? A questão dos avós que ficavam com os netos foi um marco muito grande na sociedade em que as pessoas idosas não tinham utilidade. A utilidade delas era cuidar dos netos, não era isso? É uma coisa que atualmente está mudando, porém, ainda é muito forte. Poderia ser um vizinho, às vezes, é o porteiro do prédio que você mora, aquela pessoa gentil que lhe acolhe todos os dias. Às vezes, é o zelador ou a zeladora que lhe serve um café. Às vezes, é aquela pessoa de mais idade que trabalha com você e tem mais uma experiência e tem mais tranquilidade quando você comete um erro. Mas sempre se você buscar, você vai encontrar essa pessoa que, pela sua trajetória de vida, tem mais tranquilidade de lhe estender a mão quando as coisas ficam difíceis. Sempre vai ter essa conexão. Então, por que as pessoas estão esquecendo das pessoas idosas? Porque estão esquecendo de levar elas para os seus passeios. As redes hoteleiras, nós estamos aqui em Fortaleza, nós temos um campo de turismo enorme. Por que as redes hoteleiras não pensam nesse nicho e começam a fazer pacotes de turismo voltados para a pessoa idosa? A gente precisa pensar nisso, enquanto sociedade. Além disso, é um clima muito favorável, né, Magda, em termos físicos mesmo. Assim, é um clima quente. Além de ser um clima muito favorável da nossa cidade, porque é um clima quente, né? A maior parte do ano não tem chuva. Isso também favorece a maioria das pessoas idosas que enfim, por motivos mesmo biológicos, acabam sentindo mais dificuldade, mais dores no frio, por exemplo. E aqui é uma cidade quente, que tem um clima favorável, um clima... Porque a chuva, por exemplo, traz alguns riscos também, eventualmente, para quem tem alguma questão de mobilidade.
Então, assim, Fortaleza tem um potencial muito interessante, muito grande para receber a pessoa idosa. E uma outra questão, se você quer se destacar como uma empresa que está antenada com o mercado global, você tem que estar atento para os ODS. O que os ODS falam? Qual é o nosso lema? Nenhum para trás. Qual é o objetivo? Cuidar das gerações de agora, cuidar do meio ambiente, cuidando para que a próxima geração também possa usufruir. Dentro do contexto da pessoa idosa, nós somos pessoas, vão sempre ter pessoas envelhecendo, vai ter sempre uma sociedade com mais idosos. A perspectiva é que em 2050 nós tenhamos mais pessoas idosas do que pessoas na faixa etária até 15 anos. Então, é preciso pensar em espaços de socialização, de diversão, de modelo intergeracional, ao mesmo tempo que ela está se adequando ao perfil da empresa que está antenada com os processos de evolução e revolução social e antenada com os objetivos do milênio. Vamos pensar, é um despertar. E aí, continuando, né? Esse processo, ele evolui para uma perda de espaço social da pessoa idosa, principalmente no mundo capitalista, que é o que a gente acabou de comentar, né? Que se sustenta pela força do trabalho. Em 1948, com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se reconhece essa exclusão social. A gente saiu lá do século XVI, né? E veio aqui para 1948. Quanto tempo, quantos anos, quantas décadas, né? Para a gente evoluir apenas para reconhecer a exclusão social da pessoa idosa. Mas quando a gente chegou nesse ponto, teve toda uma jornada exaustiva mundial de reconhecimento da desatenção da sociedade para a pessoa idosa. E um detalhe, essa desatenção não é pontual de um determinado país, ela tem um olhar mundial. Em 1973, a resolução 3137, questão das pessoas de idade e dos anciões, estimula políticas públicas. Em 1948, se reconhece a exclusão, mas políticas públicas, ou seja, concretamente se vai pensar em criar leis para garantir essa ausência de direitos da pessoa idosa. São passos muito lentos que a sociedade está percorrendo. Porém, a gente precisa usar o que nós temos, a nossa voz, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ocupar todos os espaços, independente da nossa idade. E chamar as pessoas idosas para junto da gente. Porque todos nós podemos falar em nome da pessoa idosa, mas nada mais forte do que ela mesma se posicionar. E todos juntos, adotando o modelo intergeracional, fazer essa voz ser ouvida. Mudou, né? Aí, vamos lá. Isso é no Brasil, né? A gente saiu do Mundial, fomos para o Brasil. Em 1982, a primeira Conferência Internacional sobre Envelhecimento cria o documento específico sobre os direitos da pessoa idosa. Em 1991, nasce a Carta de Princípios para a Pessoa Idosa, pautada em 4 aspectos: independência, participação, cuidados, dignidade. Independência fala justamente daquilo que eu já comentava no início, né?
Um exemplo que a gente pode citar é esse fato da gente não infantilizar a pessoa idosa. Um exemplo. Participação, os seus direitos mesmos civis e políticos, né? Que a pessoa idosa tem total autonomia de exercer. Para ela perder os seus direitos civis, não é assim. Você olha para a pessoa idosa e diz, ah, não, está com 60 anos, está com 70 anos, está com 80 anos, não tem condições mais de responder por si. Gente, que isso venha a ser consolidado, tem todo um percurso legal. E que qualquer advogado que pode explicar perfeitamente, passa por um processo de investigação médica, é uma coisa muito séria. Mas muita gente está, inclusive, esclarecendo aqui que uma das principais situações, né, de violência patrimonial acontece justamente por se desrespeitar as decisões da pessoa idosa com relação aos seus bens pessoais. Tem algumas coisas que a gente pode citar, por exemplo, se eu não me engano, acho que é a partir de 70 anos, né? Tem aquela questão de não casar mais com comunhão de bens, tudo bem, isso é perfeitamente compreensível, mas a questão dos direitos civis, as pessoas idosas não perdem simplesmente porque ficou idoso. E tem muitas... É bom que isso fique muito claro, inclusive para a pessoa idosa. Aí veio a conferência, assim, a participação, os cuidados. Agora, sim, o que historicamente mais se deu atenção na questão da pessoa idosa? Foi os cuidados com a saúde. Até a Constituição de 1988, tradicionalmente, como a pessoa idosa era vista como uma pessoa que perdia sua utilidade, quando ela ficava idosa, aí você vê que tem a história dos asilos, né? Muitos asilos foram construídos, né? As famílias mandavam seus idosos para os asilos e as famílias realmente tiravam a pessoa do seu processo de participação social. E quando a Constituição de 88 veio, que é a Constituição Cidadã, ela também veio conferir, né, esse resgate de direitos. Não, ela é pessoa idosa, mas isso não quer dizer que ela perdeu toda a sua dignidade enquanto pessoa. E a dignidade é a garantia de todos os direitos. Aqueles direitos que preconiza lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisou ser dito, né, em um documento específico que a pessoa idosa tem esses direitos. E de lá para cá, ele está sendo reconhecido, né, em todas as suas necessidades totais, como pessoa humana. Magno, o Marcos Andrade até já antecipou aqui uma das leis, que eu já dei uma olhada aqui, claro, né? Vi que vai ser mencionado, viu, Marcos? Você está aqui participativo, como sempre, como eu te falei. E ele comentou o seguinte: quando uma pessoa idosa pode ser interditada, aí ele, que eu acredito seja do direito, pelas formas, né, de se colocar sempre com muita propriedade também, quando se trata da questão do direito, ele fala assim: a idade ou condição de idoso por si só não possibilita a interdição. Conforme mencionamos, para interditar o idoso, é necessário que ele não consiga exercer sua vontade, ou seja, não possui o discernimento necessário. O Moacir, aproveitando aqui também, já acabou de comentar, vou colocar também, ele colocou: os idosos no Brasil sofrem bastante. Primeiro, por falta de conhecimento de seus direitos. Além disso, sofrem muitas vezes com abandono familiar, falta de respeito e de políticas públicas de acolhimento. Como despertar no idoso o interesse pelo prazer de viver e obrigar o Estado a olhar para este segmento? Bom, vou chegar lá, tá bom? Se eu não lhe responder até lá, você volta, me lembra que aí eu dou uma resposta mais direta para essa pergunta. Mas eu quero que a gente vá construindo juntos esse pensamento e sentimento. Aí, a Conferência de Madrid, em 2002,
cria o Plano Internacional sobre o Envelhecimento. E o Brasil entra como signatário desse plano, né? Então, nós temos aqui o compromisso de adotar políticas públicas pautadas nessas resoluções mundiais. Continuando aí, no Brasil, nós saímos agora e vamos especificamente para cá. A pessoa idosa é um indivíduo que possui idade a partir de 60 anos, conforme a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E a Lei 8.842, em 1994, cria o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Que é referendado aí em 2003. A Constituição Federal de 1988 vem assegurar os direitos do idoso, como eu já falei anteriormente. A Lei 8.842 cria a Política Nacional do Idoso. E a outra lei aí, né, 10.048 de 2000, ela, nesse momento aí, é legitimado por lei o atendimento prioritário às pessoas com deficiência e às pessoas idosas, os gestantes e lactantes, né? Aí era uma política de inclusão. Abrangia além da pessoa idosa. Aí, o ano que foi criado, né, o Estatuto do Idoso, em 2003, pela Lei 10.741. Aí, também, outros benefícios, que é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Se eu estiver errada, me ajudem, mas o BPC, ele não é a aposentadoria, né? Ele é um auxílio que é dado a pessoas que comprovam, né, essa necessidade e, especificamente, às pessoas idosas, pessoas com deficiências. E uma outra lei que ela é pouco conhecida, que quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fiquei assim muito surpresa, que nem todo mundo conhece ou sabe que existe Fundo Nacional do Idoso. E eu diria que isso se deve mais justamente por essa falta de envolvimento da sociedade civil, organizada ou não, à pauta da pessoa idosa. Muita gente não sabia que existe Fundo Nacional, que a gente pode... Ele tem toda uma legislação específica, né, que ampara as entidades que possam, por exemplo, participar de editais de pesquisa, apresentar editais de pesquisa, de projetos, de ações, todas pautadas legitimamente por lei para atendimento e integração da pessoa idosa. Vamos ver aqui. Bom, esses direitos têm caráter de possibilitar a inclusão social. Mas será que isso acontece de fato? Então, a gente vai colocar um fato aqui que tem referência mundial. A Convenção Interamericana sobre os Direitos da Pessoa Idosa, cujo país é signatário, determina a proibição de discriminação por idade na senioridade em junho de 2015. Mas o que foi que nós acabamos de conversar sobre esse aspecto? Justamente que o que a gente vê são, de certo modo, uma reprodução das limitações que a gente supõe na pessoa idosa, mas, na verdade, criando novas barreiras sociais, né, na forma como essas pessoas vivem a sua cidadania, o seu dia a dia, os seus direitos, como deveriam viver e acabam sendo interditados por isso, pela forma como a gente vê. Exatamente. A sociedade, ela criou esse conceito porque ela não viu outro. Porque as pessoas vêm em um crescimento, desde a Revolução Industrial até aqui, na concepção de sobreviver.
eu sobrevivo do meu trabalho. Então, tudo que as pessoas fazem é em função do que elas têm, de como elas vão sobreviver, elas vão fazer para que esse ganha-pão chegue dentro da sua residência. Então, da mesma forma que uma criança não tem esse poder de manter financeiramente a residência, a pessoa idosa não teria as mesmas possibilidades de manter na mesma condição. Porém, tem uma outra contradição. A pandemia, ela referendou as famílias sendo sustentadas por pessoas idosas, porque as pessoas ou ficaram sem trabalho, ou tiveram que parar por conta da pandemia, e o único instrumento de manutenção financeira familiar era o dinheiro da aposentadoria ou do BPC que a pessoa idosa recebia. E isso ficou muito claro. Então, nós estamos vivendo em um processo muito grande de contradições. E tem uma outra pesquisa, se você lá na minha página no Instagram, @idososcoletivo, tem essa pesquisa. Ela, de um modo geral, as pessoas idosas, por virem de uma geração que pôde se aposentar, porque nós tivemos um marco, né, na legislação em que as pessoas ampliou-se o tempo que a pessoa pode ter para se aposentar, nós teremos no futuro uma geração de pessoas idosas que não estarão aposentadas como a geração atual. Então, diferente das gerações futuras, de acordo com como a sociedade vai lidar com esse processo, nós temos hoje uma geração de pessoas idosas que terão a possibilidade de terem sua independência financeira mais do que as outras gerações poderão ter dentro da realidade que a gente vislumbra hoje. Não é isso? Então, diria até de uma forma assim, uma piada, assim, sei lá, uma palavra mais assim, quem determina o poder é quem tem o poder de compra, né? Então, as pessoas idosas, uma grande maioria, viu, ela tem o poder de compra. Utilize o seu poder, né? Busque o máximo possível a emancipação, conheça, aprenda, estude. Não existe políticas públicas de educação para a pessoa idosa de forma a incluir essas pessoas no movimento, mas nós podemos, de todas as outras gerações, chamar essas pessoas para conhecer e reconhecer os seus direitos. E assim, se já é provado que quando se une todas as gerações, a gente consegue pensar melhor, que venham todos se juntar e a gente construir essa sociedade que é inclusiva para todas as idades. É a nossa meta. Isso vai dar dignidade a quem vai ser pessoa idosa no futuro, ou seja, nós mesmos, todos nós. É um tema que interessa a todos nós. A gente precisa ter muita sabedoria para despertar em todas as gerações o interesse pela pauta da pessoa idosa. Teremos que pensar com muita sensibilidade. Dentro do município de Fortaleza, porque eu moro aqui, a gente precisa despertar a nossa cidade para essa pauta, colocar na agenda pública, política, social, empresarial, a questão da pessoa idosa. Vamos virar referência. Nós somos muito bons quando a gente participa de alguma coisa a nível nacional. Vamos ser bons também na causa da pessoa idosa. Próximo lá, né? Aí tem uma psicóloga, né, a Ecléa Bose, que ela fala o seguinte: a senioridade, além de poder ser considerada como um destino, que é o destino de cada um de nós, ela também deve ser tratada como uma categoria social. Nesse caso, né,
ela referenda que o tratamento dado às pessoas idosas dependem ou são influenciados, mesmo que indiretamente, pela concepção que a sociedade possui sobre essa etapa da vida, que é justamente tudo que a gente estava comentando aqui. Estávamos comentando de como, historicamente, se vem contando, né, a história da pessoa idosa, e de como ela chega aqui, e de como as pessoas idosas estão recebendo e sofrendo influências dessa história contada, dessa única história contada, que ela foi contada sem todas as suas partes, né? A parte das potencialidades. Esses direitos, continuando, os trabalhadores idosos foram os mais impactados com a falta de vagas e o desemprego na pandemia. Estima-se no Brasil, né, que cerca de 600 mil trabalhadores com 60 anos ou mais perderam emprego entre o fim de 2019 e o segundo trimestre de 2020. E isso é muito, né? Eu já tinha. Isso é um número muito alto, e são os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, CAGED. É um dado oficial, a título de informação aí. No Brasil, 18% de idosos afirmaram discriminação ou maus tratos em um serviço de saúde. Eu achei importante a gente pontuar, porque, apesar da gente vir desconstruindo essa trajetória histórica de que a atenção à pessoa idosa deve ser sempre somente a saúde, a gente, talvez por isso mesmo, né, que a gente tenha tanto esse número aí, né, quase 20% de pessoas que foram atendidas se sentirem sofrer algum tipo de discriminação que, na verdade, se configura numa violência. E aí, só para pontuar mesmo, para a gente pensar. Aí vamos agora para Fortaleza. Quando eu estava fazendo a pesquisa lá, teve uma coisa que me chamou muito, muito, muita atenção, muito. Talvez esse ponto tenha sido a minha saída da caverna. Não tem lá o conto, é de Platão, ou Sávio? É o mito da caverna, né? O mito da caverna. Pronto. Esse fato me tirou da caverna, porque me impactou profundamente. Nós somos uma cidade com milhões e milhões de habitantes, uma cidade enorme, uma cidade com uma diversidade enorme e uma cidade rica, uma cidade de trânsito turístico enorme, ou seja, de vários tipos de pensamentos, sentimentos e saberes, culturas diferentes entrando e saindo, e com todas essas interações, a gente tem 17 instituições, isso em 2021, tá? 17 instituições, entre privadas e públicas, para acolhimento à pessoa idosa, porém, isso me chamou a atenção, estima-se que haja ainda mais que não consta dos registros. Eu considerei muito sério quando eu fui fazer essa investigação, porque são espaços de atenção e cuidado integral, certo? Você imagina que você tem uma criança, e você manda a sua criança para uma creche. Eu estou colocando a criança porque é uma coisa que nos aproxima mais afetivamente e a gente entende melhor. Eu mando a minha filha ou o meu filho para essa creche e eu não sei nem como ela é.
sabe? Eu não tenho nenhuma referência. Eu não tenho onde buscar informações sobre ela. Eu não sei nem se os professores que vão atender a minha criança são profissionais capacitados. Eu não sei até se essa escola, essa instituição, ela é registrada. Se eu não tenho isso, que segurança jurídica eu vou ter para qualquer coisa que aconteça com a minha filha? E eu saberei, caso aconteça? Então, isso me chamou muito, muita atenção, né? E eu quero que você demore um pouquinho aqui mesmo, para que a gente fique olhando para esses números e que a gente possa pensar, né? Eu gostaria que meu pai ou minha mãe estivesse em uma instituição que nem aparece nas estatísticas. Eram só 17 instituições, entre públicas Isso conhecidas, que Sim. a gente, entendeu? E também, assim, não necessariamente com registro oficial. Uhum. Havia uma dificuldade muito grande de você procurar investigar instituições. Você não saber onde é que existe, entendeu? Onde se localiza. Isso quando você realmente resolve ir atrás. Porque o que me chama a atenção é que as pessoas nem estão preocupadas se existe uma instituição para pessoa idosa, existe um local, as pessoas nem falam sobre isso. Se eu moro numa cidade, vamos supor, se tem 1 milhão de habitantes e tem 17 instituições, que não são só 1 milhão de habitantes que nós temos, né? Já seria pouca. E é como se você tivesse uma formiguinha dentro de um oceano. E as pessoas nem estão se perguntando. Então, essas instituições, elas estão trabalhando como? Claro que a gente não está aqui falando mal das instituições, porque tem muitas instituições que a gente sabe matam um leão por dia, mas a gente tem ouvido relatos de violências em espaços institucionais. Então, a gente tentado. Quem está bem, claro que a gente quer lutar para que fique ainda melhor e dar a essas instituições os louros que ela merece. Mas as outras instituições que são um perigo para a pessoa idosa, a gente não pode permitir que continue, né? Inclusive, recentemente eu vi mais uma notícia, né? Tem um promotor que ele é bem atuante aqui no Ministério Público de Fortaleza, não lembro aqui o nome dele, mas ele assim, eu vejo ele de forma muito ativa. Foi na época que eu estava fazendo o diagnóstico, ele estava com algumas ações, inclusive com o conselho na época. Então, assim, ele está tentando fazer algo mais, está tentando fazer a diferença, e eu, assim, louvo por isso. Mas a gente precisa ouvir mais pessoas precisam se unir às nossas vozes de alguém que está chamando a atenção para a questão da pessoa idosa em Fortaleza. É menos de uma instituição a cada 100 mil habitantes, né? E em cada 100 mil habitantes tem muitos idosos. E assim, e como é que essa fiscalização é feita? Porque nas instituições de atendimento infantil, tem, pelo menos nas públicas, gente, é impressionante. É nutricionista, tudo é vistoriado, fiscalizado, sabe? Tem muitos olhares. Como tem que ser, né, Márida? Não é uma crítica. Como tem que ser, não tem que ser. E assim, hoje, com certeza você vai ver assim, como o atendimento nas creches, eu conheço as creches públicas, né? Muitas creches públicas que eu conheço, é encantador. E está melhorando cada vez mais. É nesse sentido que eu falo, que a gente possa ter um olhar de garantir que essas instituições sejam reconhecidas, tenham os incentivos financeiros que precisam ter, né? E sejam valorizadas pela nossa sociedade também.
para que a gente olhe para estes espaços como um espaço de proteção e cuidado à pessoa idosa. E bem dito por você, né? Assim, só para deixar isso bem claro, que eu me assustei com esse número que você trouxe. 17 instituições entre as conhecidas, ou seja, a gente imagina que para um público tão grande, tão vasto, né, com tantas situações diferentes, certamente há muitas instituições não registradas, como exatamente você ressaltou aí. Me desculpe interromper, mas é porque é assustador realmente esse número. Você tem toda a É razão. assustador. Quando a gente fez o diagnóstico municipal, quando eu comecei a fazer as investigações sobre o nosso município, e eu comecei a afunilar para as pessoas idosas, eu comecei, a primeira coisa, o que é um termômetro para que aquele ponto não faz parte de uma agenda conhecida, uma agenda que a população tenha familiaridade? É a escassez de pesquisa, de conhecimentos, de elementos. Então, quando você busca e não encontra respostas, e você não encontra fatos, você não encontra histórias, é porque falta alguma coisa, certo? Existem outros pontos que faltam, sempre vai ter, porque nós somos pessoas humanas e temos necessidades. Mas a minha questão se voltou para a questão da pessoa idosa mesmo. E aí nós temos... Fortaleza cresce. A proporção de idosos residentes em domicílios na condição... em Fortaleza cresce a proporção de idosos residentes em domicílios na condição de outro parente, né? O que acontece? Legitima justamente aquela fala anterior, né? Na pandemia, a gente percebeu que as pessoas idosas estavam mantendo a família, uma grande parte. E em Fortaleza, especificamente, a cada vez mais aumenta o número de pessoas idosas morando com familiares. Aí a gente pode depois buscar os motivos, né? Se é a questão financeira, né? Se é gestão de saúde, aí a gente precisa investigar. Mas é um ponto que chama a atenção. A média de tempo, outro fato também, né? Que, obviamente, se cresce a população, se cresce, aumenta a longevidade da população, também aumenta as suas demandas, né? Em todos os aspectos. Aí a média de tempo de permanência nas internações de idosos vem em processo crescente nos últimos registros de 2000, 2010 e 2019, só crescendo. Porém, um detalhe, o número de geriatras, não. Médico geriatra. A gente tem uma demanda enorme de médico de geriatra, concurso público, enorme. Está vendo por que eu realmente trouxe para a minha vida essa causa? Aí vemos aqui, aumenta a taxa de cobertura de equipe de saúde da família e utilização dos serviços com idade igual ou maior de 60 anos em 2000, 2010 e em 2019. Não, e em 2019 essa taxa ultrapassa o dobro da taxa de 2010. Ou seja, as demandas por saúde, porque tradicionalmente, realmente, você encontra mais dados na área da saúde, aí você vê como está crescendo a atenção. Aí é um ponto que a gente pode refletir. Quando se exclui a pessoa idosa do convívio social, quando se exclui a pessoa idosa dos seus direitos civis, né? De poder fazer o que quiser, de determinar a sua trajetória de vida. Quando você faz várias
situações juntas, no sentido de que você já acha que a pessoa idosa chegou no ponto que ela não tem mais a condição de agir como um cidadão jovem, uma pessoa adulta, você também leva essa pessoa a ela se isolar socialmente. Quando ela se isola socialmente, ela entra em um ponto de estagnação, primeiro física, né? Ou psicológica, depressão. E você sabe que a gente precisa estar com o corpo em movimento. Então, todos esses aspectos juntos, eles... Eu não sou médica, é claro, mas as estatísticas estão aí. Tudo isso, a saúde é uma questão holística, né? É o corpo todo, são todos os aspectos. Então, eu acredito mesmo nessas interferências na qualidade de vida da pessoa idosa, e principalmente da pessoa idosa da classe mais pobre também. Ela sofre ainda mais, por causa das ausências de atenção e cuidado, que elas têm menos do que as pessoas com mais condição financeira têm. O envelhecimento triplicou em Fortaleza, porém, o número de médicos geriatras não acompanhou esse crescimento. Em 2010, quase 63% da população idosa apresentava algum tipo de deficiência. E o número de geriatras estagnado. Então, assim, precisamos pensar em alternativas realmente de atenção, que não comece somente pela saúde. Porque eu diria que quando chega na saúde, ela é quando ela estagnou, assim, chegou no seu limite. Bom, desafios. Diante de tudo que a gente viu, né? Esses são alguns dos fatos que se configuram como uma realidade no cuidado e no relacionamento com o envelhecimento populacional. Não sendo um retrato específico de Fortaleza, mas um desafio mundial que consta da Agenda 2030 da ONU e envolve 17 objetivos que agregam o que se consideram os principais desafios de desenvolvimento enfrentado por pessoas no Brasil e no mundo. Então, assim, eu quero deixar bem claro que, como foi colocado aqui, como você colocou bem, Sávio, não é uma questão pontual, é uma questão mundial. Mas a gente vem em um processo de conhecimento e reconhecimento dessas necessidades. E, historicamente, a gente vem ampliando espaços de participação, sejam... a saúde ela já está bem mais à frente por conta da tradição histórica de que havia essa necessidade de cuidados. Porém, a gente precisa ampliar essa atenção e cuidado para a área social, sabe? Para o lazer, para a educação. Tem pessoas idosas com 70 anos se formando em direito, médicos, não tem idade. A sociedade precisa reconhecer a questão de que o conhecimento, ele permanece. O corpo, ele vai perdendo sua mobilidade, o cérebro, ele continua aprendendo. Olha aqui. E aí, com relação ao etarismo, né? A Organização Mundial da Saúde lançou essas 3 propostas de intervenções mundiais. Primeiro, políticas e leis. Intervenção educacional. Intervenções de contato intergeracional. Políticas e leis, a gente está construído, né? Vocês viram
que quando a gente começou, a gente veio trazendo a nível mundial, a nível de Brasil, as consequências em nossa cidade, e a gente vai agora para um outro ponto que, para mim, o que mais forte é a intervenções de contato intergeracional, que eu vou pontuar mais para vocês. A intergeracionalidade, só para vocês terem um gostinho do que é viver entre diferentes gerações. Aí. E nós temos, pode passar, Fortaleza. Diminui o percentual de idosos analfabetos em 7,73% de 2000 para 2010. A proporção de medicamentos distribuído a idosos pelo SUS tem seu maior percentual no ano 2000. São situações pontuais aí para a gente ver. Deixa aqui. A alteração significativa da estrutura etária da população, algo que eu falei lá atrás, diminui criança e adolescente, cresce a população em idade ativa e eleva o número da população idosa. Porém, constata-se que a pauta da pessoa idosa não consta da agenda, não é parte da agenda da nossa sociedade. Eu fico triste de ver, de chegar a essa conclusão. Mas eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero eu não quero fazer parte do grupo que viu e não fez nada. Volta um slide. Não, pode passar de novo. Pode passar. Pode passar. Advocacy, pessoa idosa. Bom, diante de toda essa jornada, eu despertei para a questão da pessoa idosa, construí uma ONG, construímos um projeto de política pública, mas a gente optou por trabalhar em advocacy. O que seria isso? Advocacy, a palavra advocacy, ela vem do latim, significa advocare, certo? Deixa eu ver aqui. E significa ajudar alguém que está em necessidade. Porém, ela significa, no Brasil, ela não muda, ficou advocacy, e ela significa um conjunto de estratégias que você vai usar para realizar políticas públicas. Basicamente isso, para tensionar políticas públicas. Você vai seguir uma gama de elementos, pautas, e a gente acaba se materializa em um plano de trabalho, cujo objetivo é tensionar políticas públicas. No final, é tensionar políticas públicas. Esse é o nosso objetivo. Então, o advocacy, eu não li lá. O advocacy, ele envolve o planejamento e a realização de ações para a promoção e defesa de uma causa, de uma ideia, uma proposta de interesse público, visa influenciar a elaboração, a aprovação e implementação de leis ou políticas públicas. Bom, o que a gente entendeu? A questão da pessoa idosa não fazia parte da agenda, mas ela é uma questão de interesse público. Ela tem interferência na sociedade atual, a longo, a curto e a médio prazo? Sim. Precisamos mudar o modo como se pensa a pessoa idosa hoje? Precisamos. Então, a gente já tinha o problema público. Pode passar. Aí o grande desafio, né? Pessoa idosa. Pode passar. Já até passando tempo, né? Aí a gente pensou, qual era o problema? Como a cidade de Fortaleza poderá integrar a pessoa idosa ao seu universo social e à atenção básica, promovendo uma terceira idade ativa e protegida, conforme a ODS 16. O que é a ODS 16? Paz, justiça e instituições eficazes, que era o que a gente entendeu que precisava. Pode passar.
E aí, ó, é assim que a gente precisa se ver enquanto pessoa idosa. A gente não precisa pensar que a gente fica idoso, fica pessoa triste. Não, tem muitas coisas para a gente ser feliz. E precisamos resgatar isso enquanto sociedade. Pode passar. Qual foi a ação criada? A criação de um app, um aplicativo com notícias institucionais e sociais, aproximando sociedade, pessoa idosa, valorizando o modelo intergeracional. Qual era o objetivo? Incluir, valorizar e gerar agilidade aos assuntos envolvendo a população idosa através do uso das tecnologias digitais. Aí você pode pensar assim, mas o uso de tecnologias digitais, sim, gente. Essa ideia do aplicativo, ela tem a perspectiva de gerar outras ações cujo processo vai aproximar mais e mais todas as gerações em Fortaleza. Tudo que a gente está pensando fazer em termos de pessoa idosa é muito pensado. Começa hoje com o app Fortaleza 60+. Já passou, ele é um projeto de indicação, né, inclusive do vereador Danilo Lopes. Quando a gente apresentou essa proposta, a gente não considerou o viés partidário, a gente não tem essa visão, não interessa gregos e troianos, o que importa é que as pessoas queiram se juntar à causa da pessoa idosa, queiram somar com a gente. Certamente tem muitos... Como nós aqui, como público, né, Magda? Desculpa, eu sei que a gente está com o tempo já terminando, mas... vou bem fechar aqui. Mas essas questões todas que você coloca parecem óbvias, mas mesmo assim a gente acaba não percebendo. Tem um comentário do Marcos aqui e do Moacir também, daqui a pouco eu falo deles. Mas só para deixar claro, aqui já no próximo que você vai falar, esse aplicativo foi proposto por vocês do Idosos Coletivo, não é isso? Foi proposto, começou com uma formação política, a gente fez um trabalho e, no final, eu fiquei procurando pessoas que tivessem o mesmo interesse na causa idosa que eu, para que a gente pudesse pensar em alguma coisa. Então, a gente pensou junto no aplicativo, apresentou a proposta para várias pessoas entre direita, esquerda e centro-direita, assim, a gente não vai citar, claro, né, pessoas aqui, mas a gente procurou, e o vereador Danilo Lopes, e de imediato ele acolheu. Depois que ele acolheu a proposta, a gente recebeu outras ligações, mas a gente já tinha tido a validação dele. Então, a gente ficou muito feliz, e agora só cabe o prefeito executar. E para que o prefeito execute, Fortaleza tem que despertar para a importância desse app e se unir à nossa luta. Aí nós temos aqui, né, o projeto de indicação PI 1391 de 2021, foi no dia 6 de outubro de 2021. É um modelo de comunicação intergeracional, enquanto conecta as relações interpessoais com o público da cidade, amplia o empoderamento da pessoa idosa. Pode passar. O app Fortaleza 60+, se consagra como um instrumento tecnológico de utilidade social, instrumentalizando a pessoa idosa e reconhecendo seu direito humano de acesso às informações, fomentando ações de empoderamento e quebra de preconceito. Por quê? Pessoa idosa, sim, aprende tecnologias, nós temos vários youtubers, nós temos vários ativistas da área digital, e sim, a gente tem como fomentar essa integração das pessoas idosas. Ações de empoderamento e quebra de preconceito. Importante que a sociedade de Fortaleza conheça e defenda esse projeto. Pode passar. Bom, e aí eu finalizo dizendo que eu quero contar a história da pessoa idosa em minha cidade, porque eu sei que ela não é uma história única. A gente pode ver que ela tem vários retalhos que não estão conectados à sua grande
é, como diz o bom cearense, a sua grande colcha de retalhos. E o escritor Maurice Bargou, acho que é esse o nome dele, ele afirma que para desapropriar um povo, a forma mais simples de fazer é contar a sua história, começando por em segundo lugar. Então, eu quero contar, com quem quiser contar comigo, a história da pessoa idosa, começando pelo meu município. Porque eu acredito nas potencialidades para além das dificuldades da pessoa idosa. E a gente precisa, eu nem diria, dar uma chance a eles. Eu acho que a gente tem que se dar uma chance de se abrir para algo que nós seremos um dia, muito possivelmente. E eu sou a Magda. Maravilha, Magda, muito bom. Eu vou aproveitar o próximo slide, tem as referências, claro que de qualquer modo a gente também pode disponibilizar esse material, Magda, Sim. por e-mail, né? Se o pessoal quiser, pode pedir para escoladoparlamento@semfo.ce.gov.br. Vou deixar aqui os contatos da Magda, até porque, aproveitando aqui a leitura dos últimos comentários que eu ainda não tinha feito, o Marcos Andrade citou, que era justamente uma das leis, né, que você tinha dito, a lei número 10.741, que é do Estatuto do Idoso, né, da pessoa idosa, de 1º de outubro de 2003. Em seu artigo 26 descreve: a pessoa idosa tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, né? O Marcos também falou: parabéns, professora Magda, a palestra é muito esclarecedora e faz a gente refletir sobre um tema tão sério do nosso cotidiano. Eu refleti agora, durante minha vida acadêmica na Faculdade de Direito, pouco se discute sobre os direitos da pessoa idosa. Um rápido estudo sobre a legislação, poucos trabalhos de conclusão de curso se fez sobre esse tema tão importante. Obrigado, professora, por compartilhar nessa palestra todo esse conhecimento. E o Raimundo Moacir também colocou: parabéns, professora Magda, o tema é atualíssimo. Vê-se que os idosos precisam participar da sociedade e reforçar a luta por cidadania coletiva. Estou seguindo a partir de hoje o Idosos Coletivos. Que maravilha. É isso. Magda, tem também os questionamentos, né, que eles colocaram, você até pediu para a gente lembrar você. Acho que ainda dá tempo, a gente consegue fazer suas considerações finais, né, a partir disso. Eu dei uma quedinha em algum momento, não sei se vocês perceberam, acho até que parou de compartilhar, eu tive que voltar rapidamente, e aí eu perdi um pouco o chat, mas se você lembra da discussão, se eu puder olhar no chat, eu não estou com acesso às mensagens anteriores, mas... Se você consiga aqui. Mas eu acho que eu lembro mais ou menos. O Marcos tinha falado, tinha sido uma participação do Marcos e uma do Moacir, né? O Moacir perguntava sobre a questão das políticas públicas, como envolver mais... desenvolver mais isso. Eu acho que você acabou dando um exemplo justamente do aplicativo, né? Quer dizer, e aí... Nossa primeira política pública, é a nossa primeira. Pronto. Eu justamente... Isso, eu não respondi justamente por isso, porque eu queria que ele percebesse que nós estamos dentro desse processo, estamos vivendo isso. Estamos aqui para tensionar políticas públicas em Fortaleza na causa da pessoa idosa. Perfeito. E eu lembro que agora o Marcos, ele tinha colocado uma questão mais informativa, né? Que é a história que ao contrário da emancipação, como quando você interdita, a interdição, né? Civil, aquela coisa toda. E aí foi um ponto que eu até falei, acho que ele é do direito, né? Pela forma como ele fala, então de fato ele confirmou isso. Agora, rapidamente, Magda, eu fiz várias anotações, né? Mas duas aqui que eu vou pensar, só para a gente tentar entender também essa questão do advocacy, né? O advocacy me parece que ele tem uma correlação, em certa medida, com a questão do lugar de fala, né? Porque pela ideia de lugar de fala, muitas vezes se compreende que, olha, é melhor uma pessoa que vive aquela situação poder falar sobre a sua situação do que outros falarem. Mas o advocacy, me parece que ele também é uma outra dimensão que não concorre com essa ideia de lugar de fala, na medida em que, assim, nem todo idoso vai poder falar por si, seja por um impedimento de ordem até física, mas também
força, infelizmente, a gente sabe, de uma disparidade socioeducacional muito grande que às vezes as pessoas vivem também, né? No sentido de que, assim, quem teve formação política ou cidadã ao longo da vida, não são todos, né? O que de forma adequada, de forma proveitosa. Então, assim, estou certo em imaginar que o advocacy ele não concorre com a ideia de lugar de fala, mas ele complementa? É isso? Sim, e ele chama e agrega, e você cresce e acaba se apropriando dos elementos nessa jornada. Para você, o advocacy, ele integra todos os conhecimentos que você tem, também integra uma construção de rede. O advocacy, ele pode começar com você sozinho, mas ele precisa se ampliar, certo? Ele ocupa os espaços de efetivação de políticas públicas e ele busca essas pessoas-chaves. Você precisa usar esse seu perfil de conhecimento e você precisa mesmo se capacitar para você adentrar essas estratégias de organização de todos esses elementos. Realmente você precisa de um conhecimento. E mas exercer, né? Qualquer pessoa que quiser, por isso que eu disse, se você estiver disponível, eu apresento uma formação em advocacy aqui no portal. Qualquer pessoa pode fazer advocacy. E aí tem a ver justamente com a mensagem que o idoso coletivo traz, né? Tudo em coletividade acaba tendo mais força, naturalmente. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Outra coisa que me chamou muita atenção, e aí você também fica à vontade para, quando comentar, na verdade, já entrar nas suas considerações finais, é essa aparente oposição que aí a gente, como você revelou através até desse projeto de indicação, que é o aparente paradoxo entre velhice e inovação, né? Velhice e inovação. Quer dizer, na verdade, uma política pública que trata da questão do idoso vindo como um aplicativo. Então, justamente, remete àquela história das sociedades antigas, né, de tradição oral, muitas vezes, em que a pessoa idosa era vista como um repositório de conhecimento, de repente a gente tem hoje aparatos que permitem a gente socializar esse conhecimento, compartilhar de uma maneira muito mais efetiva e com resultados até instantâneos. Então, assim, veja como, na verdade, a gente pode e deve imaginar que a experiência e a maturidade, ela pode muito bem estar junto da inovação, né? Como você colocou. Sim. Em certo momento, numa empresa, ela pode muito bem se beneficiar da mentoria de alguém com mais experiência de vida, maturidade. Se fala tanto startups por aí, pessoas muito jovens, às vezes, com excelentes ideias, com uma visão de futuro maravilhosa, mas talvez pecando justamente pela falta de experiência de vida, que é uma coisa que uma pessoa com mais idade pode trazer. Então, achei sensacional essa fala sua, e fica à vontade, Magda, para fazer as suas considerações finais, tá? Com relação ao aplicativo, sim. O app do aplicativo é justamente essa inter-relação. A consciência de que o idoso, sim, aprende, e que, sim, os jovens, os adultos, podem estar juntos. Até a criança pode estar lá e dar uma ajuda quando a questão é uma tecnologia. Fechando aqui esse momento, eu queria, assim, gratidão por poder ampliar esse conhecimento para todas as pessoas. Não é um sol para cada um que nós temos um sol que acolhe e revigora a vida de todo mundo. Então, todos juntos, ninguém para trás, e vamos lá na causa da pessoa idosa. Muito bem, Magda, muito obrigado, pessoal. Muito feliz com a participação. Começou com poucas pessoas e foi aumentando, que deixou a gente muito feliz. Eu peço novamente que vocês façam a avaliação aí, o link eu coloquei no chat agora, a avaliação dessa palestra, para reforçar, né, o interesse no tema,
para reforçar nosso feedback em relação à palestrante e a gente poder sempre oferecer o melhor serviço possível para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos aqui, pelos comentários, por compartilhar, por chamar mais gente. Vi gente da mesma família vindo para cá, achei isso muito legal. E um abraço, até a próxima, nossa próxima palestra, que vai ser na terça-feira que vem, tá? Mexe com um tema até associado, de certo modo, que é por uma vida anticapacitista. Por uma vida anticapacitista, com a professora Valéria Aidas, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.